Meus amados irmãos, a paz do Senhor para todos. É um prazer recebê-los aqui para o estudo da Palavra de Deus. Hoje nós estamos em um estudo em série do livro de Levítico e nós chegamos ao capítulo de número 25. Temos aqui dois importantes assuntos a tratar. Primeiramente, o ano sabático e segundo, o ano do jubileu. São os dois assuntos tratados neste capítulo. O ano sabático, como o próprio nome já diz, é um ano de descanso para a terra. Trabalha-se 6 anos, lavra-se a terra, cultiva, poda, e assim se colhe do fruto do trabalho das suas mãos que a terra lhe proporcionou. No 7º ano, será para descanso da terra. Esse ano sabático também é conhecido como o ano de descanso. Como assim? Está aqui no capítulo 25, verso de número 1 até o verso 7, detalhes. Tá? Deus vai dizer aqui através de Moisés para o povo não semear, para o povo não podar, para o povo nem colher, inclusive, aquilo que a terra produzir por si, lá sozinha. Né? Como que eles viveriam? Eles viveriam exatamente disso que a terra produzisse por si, porém, em um regime diferente, vamos assim dizer, ao invés de o proprietário da terra encher os seus celeiros, comercializar, estocar para sua família unicamente, a Bíblia vai dizer que as suas terras estariam meio que abertas, né? Porque daquilo que a terra produzir ali sozinha, durante o ano sabático, comeria ele, o proprietário, a sua família, mas também teria o direito de comer os seus servos, o estrangeiro que estivesse na sua casa, e assim vai. Todos estariam ali desfrutando desse fruto do ano sabático. E essa foi uma providência de Deus, tanto para poupar a terra, né, uma forma de preservação da terra, e como fala-se muito hoje nisso, mas observe que a Bíblia já nos mostra esse assunto há tempos, né? Não se cansando a terra, ano após ano, surrando a terra, vamos assim dizer. Deus está ensinando o povo uma lição importante de preservação do meio ambiente, e importante que hoje a gente observa aí que a maioria dos cristãos, né, acaba sendo negligente, porque a nossa morada será no céu, porque essas coisas são das ONGs. Não, amados, nós aprendemos em lição de escola bíblica dominical há poucos trimestres que nós somos mordomos de Deus e, portanto, também somos mordomos nessa terra, administradores disso que o Senhor colocou na nossa mão. E segundo, que Deus ele está mostrando ao povo, ensinando eles uma lição de confiança na providência de Deus. É difícil praticar isso que está prescrito aqui pelo Senhor no ano sabático. Né? Você confiar naquilo que a terra vai produzir sozinha e você ainda dividir isso com os necessitados, com os servos, com os peregrinos, etc. Mas essa é a intenção de Deus, cultivar essa parte humana no povo hebreu que tinha saído do Egito, né, estava aqui peregrinando no deserto, e Deus estava tentando tirar essa hostilidade deles, aquela ganância, né, de eu tenho aqui um pão, eu vou guardar ele porque eu não sei o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer durante a semana. Deus está tentando tirar isso do coração desse povo, ensinando eles a partir o pão com seu semelhante, que no dia seguinte Deus assim o proverá. Muito bem, o ano sabático é bem resumido, 7 versos. O ano jubileu, verso 8 até o 55, é um pouco diferente, né? Como que seria o ano jubileu? Como que se conta? Como o próprio nome já diz, a gente está entendendo que se trata de um cinquentenário. Então nós contaríamos 7 anos sabáticos, ou seja, 7 vezes 7, né? Porque o ano sabático acontece a cada 7 anos. 7 vezes 7, 49. 49 anos. E isso indica que depois desse último ano sabático,
que seria no ano de número 49, o próximo ano, que seria o ano de número 50, esse seria o ano do jubileu. E o que acontece no ano do jubileu, pastor? Eles vão repetir algo que está aqui no ano sabático, de não plantar, não lavrar a terra, não colher, né? Nada disso. E ainda por cima, Deus ele vai dizer aqui que eles não vão pegar aquilo que a terra produzir sozinha. É um detalhe a mais. Vamos compreender aqui, né? O ano do jubileu, ele tem uma simbologia muito importante. Ele é como se fosse um ano da vida nova, né? Até linkando aqui com Isaías capítulo 61, verso 2, quando ele começa a profetizar a respeito dos tempos do Messias, os tempos de Cristo que viriam, ele diz assim, que é o ano aceitável do Senhor, esse tempo da vinda de Cristo, né? E isso se confirma pelas palavras do próprio Cristo, lá em Lucas capítulo 4, verso 19, ele diz que ele está ali anunciando o ano aceitável ao Senhor. E tem uma ligação muito forte com esse ano que era o cinquentenário, que é o ano do jubileu, porque nesse ano o que acontecia? Eram canceladas as dívidas, eram perdoadas as dívidas, eram libertos os escravos hebreus, escravos gentios não, era uma outra coisa, aqui está falando para os hebreus, era retornado, era dado de volta as terras aos donos originais, terras que tinham sido tomadas, que tinham sido hipotecadas, penhoradas, algo do tipo, elas eram devolvidas aos donos originais, né? Então a gente percebe que existe uma ligação com o Evangelho. Assim como Cristo, ele perdoa as nossas dívidas quando nós o aceitamos. Assim como Cristo, ele nos liberta, né, da escravidão do pecado. E assim como ele nos dá uma vida nova. Por isso que eu disse que esse ano do jubileu é como se fosse o ano de uma vida nova, é o ano do recomeço, onde você vai ter perdoadas essas coisas, né? Você vai poder voltar para casa, se você estava em terra estranha, como escravo ou algo assim. Então é o ano de você recomeçar. É claro, para algumas situações aqui, a gente vai perceber, por exemplo, vamos supor que o camarada ele se tornou escravo lá com 16 anos e foi levado. Quando chegar o cinquentenário, vamos supor que ele foi levado escravo aí com 10 anos em curso do cinquentenário. Isso quer dizer que quando ele tiver com 56 anos de idade, ele vai ser livre dessa escravidão, dessa servidão, vai poder voltar para casa, para sua família, né, começar sua vida de novo. Então, como eu disse, tem uma sincronia muito importante aqui com o Evangelho, com aquilo que Jesus faz na nossa vida quando nós aceitamos a Ele como Salvador da nossa vida. Muito bem. Sobre a questão da provisão, porque como eu disse, o ano do cinquentenário eles não podiam fazer como nos anos sabáticos, que era comer eles, né, e os seus servos e os seus visitantes que estavam peregrinando na sua casa não poderiam se alimentar daquilo que a terra produzia, era para deixar lá. Ou seja, o que eles comeriam? Porque eles tinham acabado de sair de um ano sabático, que era o ano de número 49, né? Era o 7º ano sabático, e eles estavam entrando no ano do jubileu, o ano 50. E se eles não tinham plantado, não tinham lavrado nada no ano sabático de número 49, que eu estou exemplificando aqui, e no ano de número 50, que vinha logo em seguida, eles também não poderiam lavrar e aquela coisa, e ainda não poderiam comer do que a terra produzisse sozinha. Aí fica aquela interrogação na cabeça, né? O que comeremos? É claro que Deus, na sua grande sabedoria, já previu isso. Aqui no verso de número 20, Deus ele diz assim, pelo ministério de Moisés, né? E se disserdes, o que comeremos no 7º ano? Uma vez que não havemos de semear e nem colher a sua novidade. Então, é uma pergunta que ele já sabia que estaria na mente dos hebreus. Mas no verso 21, o próprio Deus dá a resposta. Ele diz assim, eu mandarei minha bênção sobre vós no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos.
Então, a resposta aqui é o que de Deus? É uma promessa de provisão. O que Deus está dizendo aqui? Deus está dizendo assim, que quando se aproximasse o ano do jubileu, né, no ano sexto, que seria, vamos imaginar aqui o ano de número 48, nessa contagem aqui para chegar ao jubileu, Deus ele daria ao povo uma colheita extraordinária. Deus ia abrir as janelas do céu, eu me lembro de Malaquias, né, agora, capítulo 3, onde ele promete de derramar uma grande abastança. É isso que ele estava prometendo para o povo aqui também, no verso de número 21, desse capítulo 25 de Levítico. Se o povo obedecesse, né, tranquilamente às ordens do Senhor, confiasse na sua providência, na sua provisão, nesse ano de número 48, que seria o sexto da semana para se contar o ano sabático, ele ia trazer uma abastança muito grande nas lavouras, de maneira que isso, no verso 21, inclusive, ele vai dizer aqui, olha, eu mandarei uma bênção que vos dará fruto por 3 anos. Ou seja, eles poderiam comer do ano de número 48, que era o ano em curso, o ano 49, que seria o ano sabático, e o ano também jubileu, que seria o de número 50. Então, ou seja, eles teriam em estoque, eles teriam provisão para passar por esse período aí. Uma grande prova de fé, como eu já disse, porque aqui no ano jubileu, Deus está exigindo uma dedicação maior no descanso com a terra e está exigindo algo maior no que diz respeito à fé e à confiança na sua provisão. Isso é importante. Nós que estamos passando aí por esse período de confinamento, né, de isolamento social por causa do coronavírus, vemos algumas correrias, né? Pessoas aos supermercados e fazendo os estoques de comida. E isso nos toca, porque como será que nós estamos nos comportando? O que será que está passando na nossa mente em relação assim, à preocupação demasiada com o dia do amanhã? Temos família, claro, para tratar, mas é o momento, amados, em que a nossa fé realmente ela acaba sendo provada, né? Aqui no ano do jubileu, existem 2 detalhes com respeito ao retorno das terras, né? A retomada das terras. Porque existem algumas regras que eu não vou ficar citando aqui, com respeito à cidade rural ou não, de zona rural ou não, cidades que eram muradas ou não, casas que eram muradas ou não, não vou entrar nesse mérito, eu vou considerar isso como assunto geral. O assunto interessante aqui é no verso 32, 33 e 34, porque é que Deus ele vai fazer uma exceção para os levitas, tá? Assim como já tinha toda uma exceção para os levitas desde o Êxodo, né? Nós chegamos aqui, Deus também cuidando dos ministros da sua casa, ele vai expor exceções para preservar as casas, né, dos levitas. Ele vai dizer aqui no verso de número 32, assim: no tocante à cidade dos levitas, as casas da sua possessão, eles vão ter direito perpétuo de resgate. Então, eles teriam direito em todo tempo, a qualquer momento, de resgatar, de pegar de volta cidade ou casa que tivesse sido tomada por qualquer que fosse o motivo. Havendo feito o resgate um dos levitas, então a casa comprada e a sua cidade sairão no jubileu. E no verso de número 34, ele vai dizer: mas o campo das suas cidades não se venderá, porque lhes é possessão perpétua. Né? Então a gente percebe que Deus ensinando os levitas a agir com sabedoria e além do mais, ele prevendo essas exceções aqui para que os levitas pudessem resgatar mais facilmente a sua casa por alguma situação, evitando todas as outras burocracias que eu citei anteriormente das outras cidades. Muito bem, nós encerramos aqui, amados, tá? esta meditação no capítulo de número 25. Eu espero que os irmãos tenham
aprendido algo, como eu também aprendi, tirado aqui algumas lições espirituais importantes para a nossa vida, sabendo que o Senhor é o Deus da provisão. Ele vai nos ajudar desde que nós sirvamos a Ele. Me recordo que não há citação bíblica de que o povo de Israel tenha guardado e cumprido o ano do jubileu a cada 50 anos. Né? O que acontece? Diz aqui para nós, irmãos, que desde o reinado de Saul até o último rei antes do cativeiro, se nós fizermos a contagem dos anos, vamos perceber aqui entre 490 e 500 anos. Se dividirmos isso daí, vamos encontrar aqui 70 anos sabáticos que eram para ter sido guardados. Perdão, eu até falei sobre cinquentenário agora, mas estamos falando do ano sabático. Ou seja, eles deveriam ter guardado 70 anos sabáticos durante esse período da monarquia de Israel. Não o fizeram. Né? A terra trabalhou dia após dia, ano após ano, e eles desobedeceram o mandado do Senhor. Há até alguns pregadores, teólogos, que dizem que exatamente por isso, né, Deus ele permite que os judeus são levados a cativeiro na Babilônia exatamente por 70 anos, não sendo uma coincidência. O que Deus estava fazendo era apenas cobrar, pegar de volta aquilo que ele tinha exigido do povo. O povo não deixou a terra descansar por esses 70 anos, né, que se passaram, de anos sabáticos, e agora a terra está descansando enquanto os judeus estão cativos e os que ficaram para trás, né, muitas vezes pessoas que não tinham a menor condição de lavrar a terra, e agora a terra descansa por 70 anos. Aprendemos aqui, amados, que tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos ceifar, como diz para nós a palavra de Deus, pela boca do apóstolo Paulo. Né? Sendo assim, amados, é muito importante que nós aprendamos a obedecer aquilo que Deus nos orienta por sua palavra, por mais que isso seja difícil aos nossos olhos, por mais que isso pareça que vai trazer alguma dificuldade. Temos que aprender a confiar mais no Senhor e não ficarmos ansiosos, como Jesus nos ensinou no Evangelho de Mateus, por aquilo que vai acontecer amanhã. Né? Basta a cada dia o seu mal, como ele assim nos ensinou. Meus queridos, até uma próxima palavra, eu espero vocês. Na próxima terça estaremos estudando o capítulo de número 26 de Levítico. Se não estivermos na nossa sede aqui em São Gabriel da Palha, com certeza estaremos aqui no canal com um novo vídeo para os irmãos desfrutarem da palavra do Senhor. Eu agradeço a atenção de todos, fiquem todos na paz. Amém?